Ei pessoal, hoje nós vamos ler o capítulo 21. Meu comportamento pode estar errado, mas não é minha culpa. É a sexta mentalidade de deserto. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3, 12 e 13. A relutância de alguém em assumir responsabilidade pelas próprias ações, colocando a culpa de tudo o que está errado no outro, é um motivo muito sério para uma vida de deserto. E nós vemos o problema se manifestando desde o início dos tempos. Quando confrontados pelo seu pecado no jardim do Éden, Adão e Eva culparam um ao outro, culparam a Deus, ao diabo e se esquivaram da responsabilidade pessoal pelas ações deles. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que a havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Gênesis 16, 1, 6. A mesma cena representada por Adão e Eva é vista aqui na disputa entre Abrão e Sara. Eles estavam cansados de esperar que Deus cumprisse sua promessa de uma criança nascida deles. Então eles apelaram para a carne e fizeram do jeito deles. E quando as coisas saíram erradas e começaram a causar problemas, eles começaram a culpar um ao outro. No passado, a autora observou esse tipo de cena inúmeras vezes no seu lar entre ela e o marido. Parecia que eles estavam continuamente se esquivando dos problemas reais da vida e jamais querendo enfrentar a realidade. Ela se recorda de ter orado durante muito tempo para que seu marido fosse transformado. E ela lia a Bíblia e cada vez mais ela via os defeitos dele ali. E via como ele precisava ser diferente. E um dia, enquanto ela orava, o Senhor falou com ela: não é o seu marido o problema é você. E ela ficou desolada e chorou por 3 dias, porque Deus a estava mostrando como era viver na mesma casa com ela. Ele a mostrou como ela tentava controlar tudo o que acontecia, como resmungava, se queixava. E foi uma bofetada chocante no seu orgulho, mas foi também o início da sua recuperação com o Senhor. Como a maioria das pessoas, ela colocava a culpa de tudo em mais alguém ou em alguma circunstância. E ela pensava que estava agindo mal porque havia sido abusada. Mas Deus a disse: o abuso pode ser a razão de você agir assim. Mas não use como uma desculpa para permanecer assim. Satanás trabalha com afinco na nossa mente, construindo fortalezas que nos impedem de enfrentar a verdade. A verdade nos libertará e ele sabe disso. Não creio que exista algo mais penoso emocionalmente do que enfrentar a verdade sobre nós mesmos e sobre o nosso comportamento. A maioria das pessoas foge disso. É razoavelmente fácil enfrentar a verdade sobre alguma outra pessoa, mas quando precisamos nos enfrentar, achamos muito mais difícil. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil? Números 21, 5. Como você deve se lembrar, os israelitas se queixavam de todos os seus problemas e sempre colocavam a culpa em Deus e em Moisés. E eles se eximiram de qualquer responsabilidade pessoal por estarem no deserto por um período tão longo de tempo. E Deus mostrou que esta foi uma das principais mentalidades de deserto que os manteve lá por 40 anos. E foi também uma das principais razões pelas quais a autora gastou tanto tempo caminhando em volta das mesmas montanhas em sua vida. Na sua lista de desculpas, era infindável os motivos pelos quais ela estava agindo mal. Se eu não tivesse sido abusada quando criança, eu não seria mal-humorada. Se os meus filhos me ajudassem mais, eu agiria melhor.
Se meu marido não jogasse golfe ao sábado, eu não seria tão solitária. Se meu marido me comprasse mais presentes, eu não seria tão negativa. Se eu não tivesse de trabalhar, não estaria tão cansada e irritada. Se eu pudesse sair mais cedo, sair mais de casa, eu não ficaria tão aborrecida. Se apenas eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse minha casa própria, se eu pelo menos não tivesse tantas contas para pagar, se eu tivesse vizinhos melhores, amigos diferentes, o tempo todo se. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Números 13, de 1 a 3 e de 25 a 28. Se e mas são as duas palavras mais enganosas que Satanás tenta implantar na nossa mente. Os 12 espias que foram enviados à terra prometida como patrulha de reconhecimento voltaram com um cacho de uvas tão grande que tinha que ser carregado por 2 homens, mas o relatório que eles deram a Moisés e ao povo foi negativo. Foi o mas que os derrotou. Eles deveriam ter mantido os olhos em Deus e não no problema em potencial. Uma das razões de nossos problemas nos derrotarem é porque pensamos que eles são maiores do que Deus. E essa pode ser também a razão porque temos tanta dificuldade em enfrentar a verdade. Não estamos certos de que Deus pode nos mudar, então nos escondemos de nós mesmos, em vez de nos encararmos como realmente somos. Agora, para a autora, não é tão difícil encarar a verdade sobre ela mesma, porque Deus está tratando dela e porque ela sabe que Ele pode mudá-la. E ela já viu o que Ele pode fazer, então ela confia nele. Entretanto, no início da sua caminhada com Ele era difícil. Ela tinha passado a maior parte da sua vida se escondendo de coisas ou de pessoas e tinha vivido na escuridão por um tempo tão longo que sair para a luz não foi fácil. A verdade está lá no íntimo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51, de 1 a 6. Nesse Salmo 51, o rei Davi estava clamando a Deus por misericórdia e perdão, porque o Senhor estava tratando com ele sobre o seu pecado com Batseba e o assassinato do seu marido. Acredite ou não, o pecado de Davi havia ocorrido 1 ano antes desse salmo ser escrito, mas ele não o havia encarado nem reconhecido. Ele não estava enfrentando a verdade, mas enquanto se recusasse a fazê-lo, não poderia se arrepender, e enquanto não se arrependesse, Deus não poderia perdoá-lo. O verso 6 dessa passagem é um versículo poderoso, e ele diz que Deus deseja ver a verdade no íntimo. Isso significa que, se desejar receber as bênçãos de Deus, deveremos ser honestos com Ele sobre nós e sobre os nossos pecados. A confissão de pecados, ela precede o perdão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 8 a 10.
Deus é rápido para nos perdoar se nos arrependermos verdadeiramente, mas não podemos nos arrepender se não enfrentarmos e reconhecermos a verdade sobre o que fizemos. Admitir que fizemos alguma coisa errada, mas então dar uma desculpa para o erro, não é a maneira que Deus enfrenta a verdade. Naturalmente, nós queremos nos justificar e justificar as nossas ações, mas a Bíblia diz que nossa justificação encontra-se somente em Jesus. Eu e vocês somos justificados diante de Deus depois de pecarmos, apenas pelo sangue de Jesus, não por desculpas. Certa vez, uma vizinha telefonou para a autora pedindo a ajuda dela para que a levasse ao banco porque seu carro não estava ligando. E rapidamente a autora inventou várias desculpas porque ela não queria levar a vizinha. E quando ela desligou o telefone, ela percebeu como ela tinha agido mal e como ela tinha sido grosseira com a vizinha. Então ela pensou na mesma hora em ligar para ela e pedir desculpa e queria inventar alguma desculpa por ter sido grosseira. Mas lá no seu espírito ela podia sentir o Espírito Santo dizendo para não dar nenhuma desculpa. Apenas telefone e diga que você estava errado e ponto final. Não diga nada além disso. Ela pode dizer que não foi fácil fazer isso, foi difícil. Sua carne estava sendo cortada. Ela podia sentir essa coisinha correndo em volta de sua alma desesperadamente, tentando encontrar um lugar para se esconder. Mas não há como se esconder da verdade, porque a verdade é luz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. João 1, de 1 a 5. A verdade é uma das mais poderosas armas contra o reino das trevas. A verdade é luz, e a Bíblia diz que a escuridão jamais subjugou a luz e jamais subjugará. Satanás quer manter as coisas escondidas na escuridão, mas o Espírito Santo quer trazê-las à luz e tratar delas. Então podemos ser verdadeiros e genuinamente livres. Jesus diz que a verdade nos libertaria, e essa verdade é revelada pelo Espírito Santo. O Espírito da verdade. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16, 12 a 13. Jesus poderia ter mostrado toda a verdade a seus discípulos, mas ele sabia que eles não estavam prontos para isso. E ele lhes disse que eles teriam de esperar até que o Espírito Santo descesse do céu para ficar com eles e morar neles. Depois que Jesus subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo para trabalhar conosco, para nos preparar continuamente para que a glória de Deus fosse manifesta por nosso intermédio em vários níveis. Como nós podemos ter o Espírito Santo trabalhando em nossa vida se nós não enfrentarmos a verdade? Ele é chamado de o Espírito da Verdade, e a faceta principal do seu ministério é nos ajudar a enfrentar a verdade, trazer-nos a um lugar de verdade, porque apenas a verdade nos libertará. Alguma coisa em seu passado, uma pessoa, um acontecimento ou uma circunstância te magoou? Isso pode ser a causa de sua atitude, do seu comportamento errado, mas não permita que isso se torne uma desculpa para você permanecer dessa forma. Muitos dos problemas de comportamento da autora foram causados por ela ter sido abusada sexualmente, verbalmente, emocionalmente, e por muitos anos ela ficou presa aos padrões de comportamento errado, quando ela usou o abuso como uma desculpa para eles. Isso é como defender seu inimigo, dizendo: eu odeio essa coisa, mas é por isso que eu aguardo. Você pode experimentar uma gloriosa liberdade de cada escravidão definitivamente. Você não precisa gastar 40 anos vagueando no deserto. Ou se você já gastou 40 anos ou mais por lá porque não sabia que as mentalidades de deserto estavam mantendo lá, hoje pode ser o dia da sua decisão. Peça agora a Deus que comece a lhe mostrar a verdade sobre você mesmo. Quando Ele o fizer, suporte. Não será fácil, mas lembre-se de que Ele prometeu: de maneira alguma te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5.
Você está a caminho da saída do deserto, então desfrute a terra prometida. Deus abençoe vocês e até o próximo capítulo.